honra receber você aqui na live. É a terceira live do nosso circuito de lives aqui do Imóvel, que são lives focadas no mercado imobiliário, né? Então, a Gabriela eu vou pedir para a Gabriela se apresentar. Eu tenho de cor o currículo dela, porque eu conheço ela há bastante tempo aqui pela internet, né? Eu sou um seguidor há bastante tempo, mas eu vou pedir para você se apresentar, que ninguém melhor do que você mesma, para falar um pouco sobre você e falar sobre o tema que é como evitar que seu cliente lhe cause prejuízo, que é o tema que você vai abordar nessa noite. Seja bem-vindo. Ok, perfeito. Boa noite, então. Quero inicialmente agradecer ao Felipe o convite, né? E assim, foi um convite que eu não pude recusar. Eu tenho problemas seríssimos em relação à live, porque eu dou aula durante a noite e durante a manhã. Então, assim, chegou um momento de minha vida que eu fazia live atrás da outra e tal. Depois eu falei assim, gente, eu não aguento mais fazer live. Mas diante do convite de Felipe, um convite todo voltado aí para o direito imobiliário, eu não pude recusar de jeito nenhum. Então, Felipe, muito obrigada aí pelo convite, muito obrigada pela confiança. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Gabriela Pereira. Hoje eu sou registradora civil tabeliã, mas eu advoguei no mercado imobiliário durante 7 anos, quase 8 na verdade. Sou especialista em direito imobiliário, mestre em planejamento territorial e desenvolvimento social. E estou desenvolvendo um trabalho aqui nas redes sociais ligado diretamente à advocacia extrajudicial. Inclusive, vou até aproveitar esse momento de apresentação e já vou convidar os seus seguidores, todo mundo que estiver assistindo a gente, a entrar depois no meu perfil, que é o Seu Jurídico Imobiliário. Eu estou ministrando um curso junto com Gabriela, que é do Fale com a DV, em relação à advocacia extrajudicial. Então, se vocês tiverem interesse, né, passem lá depois no meu perfil no Instagram. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da proposta. E quando o Felipe me convidou, ele pediu para poder eu fazer uma live em relação a algum assunto que tivesse ligação direta com corretor de imóveis, com engenheiro, com advogados e tal. E aí, eu me lembrei que há mais ou menos uns 3 anos, eu tinha ministrado uma palestra no Cresce aqui da Bahia, e eu fiquei assim, o que é que eu vou abordar para esses corretores? Eu não vou falar sobre responsabilidade civil do corretor de imóveis, que já é um assunto batido, mas nós estávamos diante de uma mega crise imobiliária. E eu fiquei assim, o que é que eu vou falar? E aí eu pensei em trazer um tema na época em relação a dar algumas dicas para o corretor de imóveis, para as pessoas que operam no direito imobiliário, para as pessoas que têm interesse também de operar nesse ramo, que é tão sensacional. Eu falo que o direito imobiliário ele é tão amplo, tão amplo, tão amplo, que eu chamo de buraco a vácuo. Porque parece que ele não tem fim, né, Felipe? Quanto mais a gente mexe no direito imobiliário, mais coisa aparece. Ele é multidisciplinar, né? Você tem que ter conhecimento em praticamente todas as áreas do direito, um pouco em cada, para você poder trabalhar, né? Quem tem questões ambientais, tem registros públicos, tem o direito civil em si, né? E por isso, talvez por isso ele seja tão fascinante, né, Gabriela? Eu concordo plenamente e eu fico indignada quando algum advogado que só atua com cobrança de condomínio abre a boca e fala assim, não, eu sou especialista em direito imobiliário. Aí eu falo assim, qual é a área, qual a sua área de atuação? Não, eu faço cobrança de condomínio. Aí eu paro assim, fico pensando, eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa não tem noção do que é o direito imobiliário, porque cobrança de condomínio, né? Porque assim, cobrança de condomínio é um nada. Sim. Perto do que a gente pode trabalhar dentro do direito imobiliário. Eu sei que a live ela cai depois de 50 minutinhos. Sim. Então, eu vou aproveitar para poder iniciar logo esse tema com vocês, fazer alguns recortes bem rapidinhos em relação ao que nós vamos estar trabalhando na noite de hoje. Felipe, fique à vontade para poder me interromper, para poder interagir. Estou vendo que tem uma galera entrando aqui, né? Então, boa noite para quem está chegando agora. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível, até porque podem surgir dúvidas durante a explanação. E aí vocês vão sinalizando para mim, tá? Posso começar, então? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que foi que eu pensei? O meu tema é como evitar que o meu cliente cause prejuízo. Quando eu fui convidada para poder ministrar essa palestra aqui no Cresce Bahia, eu fiquei pensando assim, bem, diante dessa crise, diante dessa possível bolha que se aproxima no mercado imobiliário, eu preciso trazer um assunto para os corretores de imóveis, para as pessoas que operam no direito imobiliário, para quem tem interesse em operar no direito imobiliário, né?
de um modo que as pessoas consigam entender de forma prática quais são as precauções que elas precisam ter para que o cliente não lhe cause prejuízo. Por quê? O comum é exatamente o contrário. O comum, infelizmente, é que muitos corretores acabam agindo de forma incorreta com um pouco de negligência, né? Às vezes por falta de conhecimento e tal. E aí o cliente é que acaba sofrendo prejuízo. Então, quando eu resolvi montar, eu falei, vou fazer exatamente o contrário, porque existe, sim, inúmeras possibilidades que o cliente pode causar o prejuízo para o advogado, pode causar o prejuízo para o corretor de imóveis, para o operador. Então, assim, é imprescindível que essas pessoas tomem algumas precauções para que esse prejuízo não chegue. E, quando eu falo no prejuízo, eu não posso me ater somente ao prejuízo financeiro, né? Que é aquele prejuízo que mais desperta a gente, porque mexeu no bolso, mexeu com a vida, né? Então, na verdade, é aquele prejuízo em relação a você também perder tempo. Porque eu brinco falando que tempo é dinheiro. Então, se eu perdi meu tempo, consequentemente, eu perdi dinheiro também. Sim. E, a partir dessa abordagem, eu trago para vocês alguns aspectos, né? Por exemplo, quando você precisa vender um imóvel que o proprietário é menor de idade. Eu me lembro quando eu estava advogando que eu prestei uma consultoria jurídica e aí o meu cliente chegou no escritório e falou assim para mim, doutora, eu quero comprar um imóvel, mas eu quero colocar em nome do meu filho. E aí eu quero instituir o usufruto em favor da minha ex-mulher. E eu quero saber o que a senhora acha em relação a isso e tal. Aí eu cheguei e falei, vamos por parte. O seu filho tem quantos anos? Ah, meu filho é menor de idade. Falei, então observe. Vamos calcular para poder ver se financeiramente falando essa é a melhor opção para você. Porque eu acho que é isso que o advogado tem que fazer quando ele recebe um cliente no escritório dele. Sim. Ele verificar primeiro, né, qual é o objetivo que esse cliente tem. E se o objetivo desse cliente está em consonância com o custo financeiro que ele pode ter diante daquilo. Ou se não seria melhor fazer uma outra opção que financeiramente falando seja mais barata para o cliente. Por isso que desde que eu me tornei especialista em direito imobiliário, eu nunca prestei consultoria jurídica gratuita, que é uma bandeira que eu levanto desde a minha advocacia. Por quê? Porque eu penso assim, ó, poxa, a pessoa se empenhou, gastou dinheiro com a especialização, adquiriu a maior quantidade possível de conhecimento para poder chegar uma pessoa lá, sentar no seu escritório, tirar todas as dúvidas da face da terra, você livrar ela de um mega problema e depois ela contratar um advogado que cobrou mais barato, né? Ou então ela até desistir de fazer aquilo com você, e aí você perdeu tempo, consequentemente você perdeu dinheiro. Então, quando eu recebi esse cliente lá no meu escritório, eu falei assim, olha, o seu filho é menor de idade. Será que vale realmente a pena o senhor estar adquirindo esse imóvel em nome dele? Porque o que é que eu preciso passar para o senhor que não tem conhecimento nenhum em relação ao direito imobiliário? Primeira informação. O seu filho sendo menor, se o senhor quiser vender esse imóvel amanhã, você vai precisar de uma vara judicial. Sim. O juiz vai ter que autorizar a venda desse imóvel. E quando eu digo para o senhor que o juiz vai ter que autorizar a venda desse imóvel, quer dizer que o juiz pode negar. Então, será que vale a pena? Porque, né? Porque assim, hoje você pode estar em uma situação... Aliás, nesses casos de alvará judicial para venda de imóvel, né, de propriedade de menor, você tem que provar que vai ser em benefício do menor. E muitas vezes eles querem fazer em benefício dos próprios pais. Aí já não vai colar com o juiz, né? Exatamente, é isso mesmo, Felipe. Pois é, então assim, se vai ficar no subjetivismo do juiz, se é o juiz que vai dizer se concorda ou não concorda com aquela venda, e se você vai ter que provar que essa venda é proveitosa, repense, cliente, né? Repense se vale a pena realmente o senhor adquirir esse imóvel hoje em nome do seu filho. Uma outra situação também, cliente, olha só, você chegou para mim hoje, mas antes de eu iniciar esse negócio, antes de eu, advogado, começar a acompanhar o senhor nesse contrato de compra e venda, antes de eu começar a prestar assessoria jurídica para o senhor, eu preciso te alertar em relação a esses pontos. Se você for colocar hoje o imóvel em nome do seu filho, você ainda vai precisar fazer uma doação de numerário. Porque o seu filho pode não ter renda para comprar aquele imóvel. E ainda vai ter que incidir imposto, né? Vai ter que pagar ITD. Então, vamos calcular quanto é que o senhor vai gastar junto ao cartório. Vamos calcular quanto é que o senhor vai gastar junto ao Estado para poder pagar o ITD. Vamos calcular financeiramente falando se vale a pena e mais. O senhor planeja instituir o usufruto. Então, instituir o usufruto em favor seu e de sua esposa, novamente vai ter que ter um custo. Então,
quando o cliente, né, chega para você com o objetivo de que você faça coisas, é importante que você demonstre para ele, até para evitar o quê? Para evitar que você é corretor, para evitar que você é advogado, para evitar que você é bacharel, para evitar que você é administrador, para poder evitar que você é um consultor, comece a angariar, comece a gastar dinheiro para só depois você começar a perceber que não vale a pena dar prosseguimento àquele negócio jurídico. Então, no primeiro contato com o seu cliente, quem tem que ter o cuidado de verificar se aquele negócio jurídico é rentável para o seu cliente é você. Antes de você investir em anúncio, antes de você perder tempo, antes de você começar a prestar um serviço que no final das contas pode muito bem não chegar ao resultado útil. E essa é a sagacidade, essa é a esperteza que você precisa ter. Porque imagine só, você começa todo esse procedimento, você não tem o cuidado de perguntar se o filho dele é menor, você não tem o cuidado de perguntar de que forma esse imóvel foi adquirido, você não tem o cuidado de verificar a escritura pública do imóvel, não pega uma certidão de ônus, não tem trabalho inicial nenhum. Às vezes porque você está trabalhando de graça para poder receber somente na venda, né? Ou porque você está muito sem tempo, ou porque você acha que não vai ter problema nenhum, enfim, ou inúmeras razões. E aí quando você já gastou o seu suor, trabalhou pra caramba, você descobre assim, esse negócio jurídico não vai ser rentável financeiramente ou não vai para lugar nenhum, né? Então, é realmente um dos cuidados que precisa ter quando você está pensando em vender um imóvel que a propriedade é de um menor de idade. E como eu não sei qual é o público que a gente tem aqui, se são de advogados, operadores do direito, bacharéis, corretores, engenheiros, enfim, eu preciso lembrar que alguém fez alguma pergunta. Essa questão de custo é complicado calcular. Muitos clientes já no primeiro momento perguntam quanto fica, como ter essa clareza para responder o cliente? Perfeito. Não é difícil calcular, não. Você pode até não apresentar para o seu cliente o custo com você, o valor que ele vai pagar para você para que você acompanhe aquele negócio jurídico. Mas o custo que ele vai ter pagando imposto e o custo com cartório é um custo fixo. É um custo que você tem acesso a partir do momento que você entra no site do Tribunal de Justiça do seu estado e você tem acesso à tabela de emolumentos. Por exemplo, aqui na Bahia, se for o meu cliente e ele está me falando isso, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: qual o valor venal do imóvel? Doutor, eu não sei. Ok, qual doutor, eu não sei. Ok, qual o número da inscrição na frente dele? Qual o número da inscrição imobiliária do imóvel? Eu vou colocar no site da prefeitura o número da inscrição imobiliária e já vai sair o valor venal atualizado daquele imóvel. Aqui na Bahia, com essa informação, a gente já consegue automaticamente verificar qual vai ser o custo cartorário que ele vai ter. O valor do imposto é estadual, então a gente também já vai saber qual a alíquota. E a tabela de emolumentos também vai variar de acordo com o estado. Então, essa informação você passa automaticamente na sua consultoria jurídica. Seja você advogado, seja você corretor de imóveis. Agora, o custo do seu serviço, você vai estar verificando de acordo com as informações que ele passa. Qual vai ser o seu trabalho inicial? O seu trabalho vai ser acompanhar ele para poder confeccionar a escritura pública, vai ser confeccionar a promessa de compra e venda, vai ser você acompanhar ele na visita em relação ao imóvel, no recebimento das chaves, em uma notificação. Qual é o seu trabalho? Aí você consegue calcular exatamente o custo. Exatamente, aí vai depender de cada cliente, certo? Mas o custo que o seu cliente vai ter é a informação que você precisa passar para ele no primeiro momento, até para poder ele verificar se vale realmente a pena ele dar prosseguimento com aquilo. E se vale realmente a pena para você, advogado, se vale realmente a pena para você, corretor, dar prosseguimento àquela situação, porque o seu cliente não tem essas informações. Por incrível que pareça, muitos clientes acham que só porque o imóvel está em nome do filho, por ele ser o representante legal, ele pode vender, pode fazer acontecer. Então, mais do que isso, se você for atender o seu cliente, já que tempo é dinheiro e você não pode perder dinheiro, você já pede para poder encaminhar para você, no momento da sua consultoria, a escritura de compra e venda, certo? Ou a certidão de ônus. Aqui na Bahia, e eu sei que Minas também já tem isso, Felipe, me corrija se eu estiver errado, vocês têm uma central, né, de imóveis que vocês conseguem ter acesso pela internet a algumas informações imobiliárias, não é isso? Tem o CRI. Pronto. E você consegue tirar certidão online, você paga até no cartão de crédito. Você cadastra, faz uma... Imagina só. Faz a busca, né, pelos dados e sai para você, assim, não vou dizer que na hora, mas é bem rápido e você consegue tirar do estado todo, de todos os registros de imóveis. Imagine só que avanço, né? Aqui na Bahia... Aliás, você nem pelo telefone você consegue. Os cartórios, eles falam, olha, entra na internet, eles tentam evitar esse
esse atendimento local e estão passando o máximo para essa central. E para a gente é uma beleza, né? Exato, isso é um avanço da tecnologia, porque assim, a Bahia, como foi o último estado a privatizar os cartórios, a gente não tem essa facilidade ainda. Estou implantando agora um sistema eletrônico que a gente ainda está assim meio que galopando a passos curtos, porque a gente ainda não está sabendo utilizar esse sistema muito bem. Mas a tendência é que os outros estados façam a mesma coisa. Então, quando eu chego para o meu cliente, eu falo, vou marcar consultoria com o senhor e eu vou estar assessorando o senhor, seja Gabriela advogada, seja Gabriela corretora de imóveis, seja Gabriela quem for, eu preciso ter essas informações para que eu passe informações corretas para ele e para que eu não perca o meu tempo, nem o meu dinheiro, investindo em um negócio que não vai para frente, certo? Sim. Aí o primeiro ponto é essa questão em relação à venda de imóvel de menor de idade. Lembrando que se você for vender imóvel que seja de propriedade do menor, vai depender do juiz analisar se realmente é possível essa venda ou não. E aí, o que foi que eu fiz? Eu trouxe 2 jurisprudências, que depois eu posso disponibilizar para o Felipe, ele pode colocar na página dele, não tem nenhum problema. Em relação a... Cadê, Jesus? Em relação a essa questão de venda do imóvel que pertence a menor. Em uma das decisões, deixa eu só afastar aqui para poder eu conseguir olhar minha tela. Em uma das decisões, a decisão foi do ano de 2012, o juiz, ele deferiu, certo, esse pedido, e ele falou que ele está deferindo o pedido porque a proposta é absolutamente viável, na medida em que o produto da venda será destinado à construção de um imóvel melhor, mais amplo e mais confortável para a família. Então, ficou claro, como o Felipe bem ratificou, que nesse caso ficou comprovado que aquela venda estava sendo realizada para o benefício também do menor. Em uma outra decisão... Desculpa, que foi do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, essa aqui foi do ano de 2014, o juiz entendeu que não era possível realizar a venda desse imóvel, porque não restou no processo demonstrada a necessidade ou a utilidade do negócio entabulado. Então, percebam que em 2 situações, uma o juiz deferiu, e na outra o juiz negou. Então, se o seu cliente te procura hoje querendo vender esse imóvel, você ainda precisa explicar para ele que vai ser necessário ingressar com essa ação e que somente após essa ação é que você vai descobrir se vai conseguir vender ou não. Então, pensando como advogado, o advogado vai ganhar 2 vezes. Ele vai ganhar para ingressar com essa ação de alvará judicial, né? Já que é uma ação e ele vai precisar prestar esse serviço, e ele ainda pode ganhar para acompanhar a realização daquele contrato de compra e venda. Durante muito tempo na minha advocacia, eu falei diversas vezes e eu falo isso assim comigo. Oi. Desculpa te interromper, antes que a gente perca o fio da meada. Você falou sobre, sim. Você falou sobre a questão de 2 jurisprudências e eu vou fazer um adendo aqui. Eu tenho um blog no meu site e eu quase que semanalmente eu produzo algum conteúdo lá e eu tenho um artigo especificamente sobre esse tema. Salvo engano, o título é assim: os pais podem vender o imóvel do filho menor de idade? Então, eu fundamento, tem jurisprudência, tem toda a fundamentação jurídica, ele está no meu blog. Já tem um tempo que eu publiquei ele. Ele também está no Jus Brasil, porque eu transmito todos esses artigos para o Jus Brasil. Para quem não sabe, é uma rede, é como se fosse uma rede social, né, de publicação de conteúdos entre profissionais do direito. Sim. E só para fazer esse adendo, as decisões de Minas são bem parecidas com essa que você trouxe aqui, né? Lógico, a lei é uma só, né, Gabriela? Então, o Tribunal de Minas não foge muito disso. E quem tiver interesse, está no meu blog. Depois, vocês vêm lá no meu perfil, que vai estar lá o endereço do blog. Mas continue e fique à vontade. Perfeito, olha, você já percebeu, eu sou acelerada assim por natureza, tá? Então, se tiver muito rápido, pode pedir para poder... Eu ia mais devagar, porque com a quantidade de café que eu tomei hoje, para poder conseguir estar aqui, então, normal é que eu saia realmente falando assim, adoidada. E a pessoa já gosta de falar também. Tá ótimo, tá ótimo. Então, tem essa questão, né, que você precisa realmente estar alertando o seu cliente. E nós temos uma outra situação também, né, já que o objetivo é poupar tempo e dinheiro, o cliente que se aproxima de você querendo vender o imóvel, e esse cliente, ele é casado. Nós sabemos que a venda de imóvel de pessoa casada, a regra geral, depende de outorga conjugal, né, uxória, marital. Você precisa estar com a autorização do outro cônjuge. E aí eu trago para vocês 2 informações. Se você é corretor de imóveis, um cuidado mínimo que você tem que ter quando você está
optando por prestar um serviço de venda de imóvel para o seu cliente e ele é casado, é que o contrato de prestação de serviço, porque eu já estou presumindo que você, corretor de imóveis, tem um contrato, tá? Você precisa ter um contrato de prestação de serviço. Eu sei que muitos corretores acabam, às vezes pelo volume, ou não sei por qual razão, ou porque acreditam na boa-fé dos outros, coisa que eu não faço, eles acabam passando por cima da necessidade de realizar esse contrato. Assim como o advogado, por incrível que pareça, diversas vezes é contratado, presta um serviço, mas não faz o contrato de honorários. Se você está prestando um serviço e a pessoa é casada, o mínimo de cuidado que você tem que ter é para que o contrato de prestação de serviço também seja assinado pelo cônjuge. Por quê? Porque amanhã você pode estar lá empenhando o seu suor, se acabando para poder vender aquele imóvel, e você descobre no decorrer da caminhada que o outro cônjuge não concorda com aquela venda. E aí, para poder conseguir vender, vai precisar de um suprimento judicial. Então, você já perdeu tempo e você já perdeu dinheiro. Mesma coisa o advogado. Se o advogado ele foi contratado para poder assessorar a venda de um imóvel e você está verificando que o seu cliente é casado, você vai precisar também que o outro cônjuge concorde. E não é só você, ele concorda? Ok. Não. Você vai pedir para poder ele assinar, inclusive, a procuração, te otorgando poderes para que você possa estar representando os dois ou assinando também o seu contrato de honorários na assessoria daquela compra e venda do imóvel que está sendo realizado. É o tipo de cuidado que parece assim, Gabriela, é tão óbvio, mas se fosse tão óbvio, o judiciário não estava abarrotado de processos, de pessoas que ficam confiando nessa obviedade e acabam deixando para lá situações que são imprescindíveis para a realização do negócio. Sim. E aí, eu também trouxe algumas jurisprudências, uma de Minas Gerais, que foi do ano de 2014, que tem assim, a exceção para a necessidade de outorga uxória está prevista no artigo, deixa eu afastar aqui, 1647, que é o caso de casamento sob o regime de separação total de bens. E em uma outra, em se tratando de compromisso de compra e venda, a validade e eficácia do contrato não se subordina à outorga uxória, porque o referido negócio jurídico produz efeitos meramente obrigacionais. Então, nessa decisão aqui, que foi do Distrito Federal, que foi essa última que eu li para vocês, o juiz entende que a promessa de compra e venda não precisaria da outorga conjugal, certo? A promessa, porque seria uma relação meramente obrigacional. Eu digo para você, seja você corretor, seja você advogado, que desde a promessa de compra e venda, já que o objetivo é evitar um prejuízo, já que o objetivo é que você não perca tempo, você já possa coletar a assinatura dos dois, ainda que o regime seja da separação obrigatória de bens. Por quê? Para poder exatamente evitar que você empenhe todo o seu serviço naquela promessa de compra e venda e que no final das contas ela fique prejudicada porque o cônjuge brigou, porque o cônjuge foi traído, porque o cônjuge dividiu o dinheiro ou por qualquer outra razão, né? Ou por qualquer outra razão e você, corretor, você, advogado, também fique no prejuízo. Gabriela, eu já vi situação que eu não sei se foi realizado por corretor, eu não sei quem realizou o negócio, mas foi feito um documento, um instrumento particular, né, uma promessa, e a esposa não deu a outorga, ela não assinou. E, enfim, por uma questão, o imóvel não poderia ser levado a registro, então foi feita uma cessão de direitos daquele documento para um terceiro. Uhum. E, inclusive, foi até um caso no escritório, e eu falei, não, vamos chamar a esposa aqui e vamos fazer ela assinar. Por quê? Essa outorga, ainda que tenha essa decisão do juiz do Distrito Federal que você está citando, eu concordo com você, eu acho assim, todo cuidado é pouco, né? Segurança jurídica não tem... A gente peca por excesso, né? Eu penso muito dessa forma, eu concordo plenamente e falo mais. Ainda que o documento seja particular, eu sempre recomendo que a assinatura das partes seja feita com reconhecimento de firma por autenticidade. Né? Então, assim, Perfeito. É estranho, né? Mas você pensa bem, né? Você vai vender um carro, você tem que ir lá, né? Na frente do tabelião. Por que você vai fazer um documento particular, ainda que não seja a própria escritura pública? Por que você não vai ter que ir lá assinar na frente do tabelião também, do notário? Então, eu também tenho esse entendimento para você dar a maior segurança possível ao negócio.
Exato. E assim, eu brinco que quando eu fui ministrar essa palestra, há uns 3 anos mais ou menos, eu ficava repetindo uma frase que eu falava assim: parta do pressuposto que seu cliente é um picareta. Eu repeti isso várias vezes. Parta do pressuposto que seu cliente é um picareta. Por quê? Porque se você acredita que seu cliente está de boa fé, você não vai tomar os cuidados necessários para evitar um prejuízo financeiro. Porque você acha que como você tem palavra, ele tem palavra, como você é honesto, ele é honesto. Não é assim. Você é corretor de imóveis, você é engenheiro, você é advogado. Parta sempre do pressuposto, sempre que seu cliente é um picareta. Não quer dizer que você está duvidando dele, embora você realmente devesse duvidar dele. Mas estou dizendo para você que se você tem esse mínimo de cuidado, qualquer outro tipo de cuidado, você também terá para evitar que algum problema surja lá na frente. Até porque, nesse caso aqui, o prazo para anulabilidade do negócio é um prazo muito curto. Estamos falando de um prazo decadencial de 2 anos. Passa muito rápido. Então, imagina você, corretor, que foi contratado, que prestou o serviço, chega lá na frente, o outro cônjuge ingressa com ação, anula aquela venda e você tem que devolver o valor que você pagou pelo serviço prestado. Você passa exatamente evitar que você empenhe todo o seu serviço naquela promessa de compra e venda e que no final das contas ela fique prejudicada porque o cônjuge brigou, porque o cônjuge foi traído, porque o cônjuge disse que não dividiu o dinheiro ou por qualquer outra razão, né? Ou por qualquer outra razão e você, corretor, você, advogado, também fique no prejuízo. Gabriela, eu já vi situação Oi. que eu não sei se foi realizado por corretor, eu não sei quem realizou o negócio, mas foi feito um documento, um instrumento particular, né, uma promessa, e a esposa não deu a outorga, ela não assinou. E Apareça diversas vezes, é contratado, presta um serviço, mas não faz o contrato de honorários. Se você está prestando um serviço e a pessoa é casada, o mínimo de cuidado que você tem que ter é para que o contrato de prestação de serviço também seja assinado pelo cônjuge. Por quê? Porque amanhã você pode estar lá empenhando o seu suor, se acabando para poder vender aquele imóvel, e você descobre no decorrer da caminhada que o outro cônjuge não concorda com aquela venda. E aí, para poder conseguir vender, vai precisar de um suprimento judicial. Então, você já perdeu tempo e você já perdeu dinheiro. Mesma coisa o advogado. Se o advogado ele foi contratado para poder assessorar a venda de um imóvel e você está verificando que seu cliente é casado, você vai precisar também que o outro cônjuge concorde. E não é só você, ele concorda? Ok. Não. Você vai pedir para poder ele assinar, inclusive, a procuração de otorgando poderes para que você possa estar representando os dois ou assinando também o seu contrato de honorários na assessoria daquela compra e venda do imóvel que está sendo realizado. É o tipo de cuidado que parece assim, Gabriela, é tão óbvio, mas se fosse tão óbvio, o judiciário não estava abarrotado de processos, de pessoas que ficam confiando nessa obviedade e acabam deixando para lá situações que são imprescindíveis para a realização do negócio. Sim. E aí, eu também trouxe algumas jurisprudências, uma de Minas Gerais, que foi do ano de 2014, que tem assim, a exceção para a necessidade de outorga uxória está prevista no artigo, deixa eu afastar aqui, 1647, que é o caso de casamento sob o regime de separação total de bens. E em uma outra, em se tratando de compromisso de compra e venda, a validade e eficácia do contrato não se subordina à outorga uxória, porque o referido negócio jurídico produz efeitos meramente obrigacionais. Então, nessa decisão aqui, que foi do Distrito Federal, que foi essa última que eu li para vocês, o juiz entende que a promessa de compra e venda não precisaria da outorga conjugal, certo? A promessa, porque seria uma relação meramente obrigacional. Eu digo para você, seja você corretor, seja você advogado, que desde a promessa de compra e venda, já que o objetivo é evitar um prejuízo, já que o objetivo é que você não perca tempo, você já possa coletar a assinatura dos dois, ainda que o regime seja da separação obrigatória de bens. Por quê? Para poder exatamente evitar que você empenhe todo o seu serviço naquela promessa de compra e venda e que no final das contas ela fique prejudicada porque o cônjuge brigou, porque o cônjuge foi traído, porque o cônjuge disse que não dividiu o dinheiro ou por qualquer outra razão, né? Ou por qualquer outra razão e você, corretor, você, advogado, também fique no prejuízo. Gabriela, eu já vi situação Oi. que eu não sei se foi realizado por corretor, eu não sei quem realizou o negócio, mas foi feito um documento, um instrumento particular, né, uma promessa, e a esposa não deu a outorga, ela não assinou. E, enfim, por uma questão
o imóvel não poderia ser levado a registro, então foi feita uma cessão de direitos daquele documento para um terceiro. Uhum. E, inclusive, foi até um caso no escritório e eu falei, não, vamos chamar a esposa aqui e vamos fazer ela assinar. Por quê? Essa outorga, ainda que tenha essa decisão do juiz do Distrito Federal que você está citando, eu concordo com você, eu acho assim, todo cuidado é pouco, né? Segurança jurídica não tem... A gente peca por excesso, né? Eu penso muito dessa forma, eu concordo plenamente e falo mais. Ainda que o documento seja particular, eu sempre recomendo que a assinatura das partes seja feita com reconhecimento de firma por autenticidade. Né? Então, assim, Perfeito. É estranho, né? Mas você pensa bem, né? Você vai vender um carro, você tem que ir lá, né? Na frente do tabelião. Por que você vai fazer um documento particular, ainda que não seja a própria escritura pública? Por que você não vai ter que ir lá assinar na frente do tabelião também, do notário? Então, eu também tenho esse entendimento para você dar a maior segurança possível ao negócio. Exato. E assim, eu brinco que quando eu fui ministrar essa palestra, há uns 3 anos mais ou menos, eu ficava repetindo uma frase que eu falava assim: parta do pressuposto que seu cliente é um picareta. Eu repeti isso várias vezes. Parta do pressuposto que seu cliente é um picareta. Por quê? Porque se você acredita que seu cliente está de boa fé, você não vai tomar os cuidados necessários para evitar um prejuízo financeiro. Porque você acha que como você tem palavra, ele tem palavra, como você é honesto, ele é honesto. Não é assim. Você é corretor de imóveis, você é engenheiro, você é advogado. Parta sempre do pressuposto, sempre que seu cliente é um picareta. Não quer dizer que você está duvidando dele, embora você realmente devesse duvidar dele. Mas estou dizendo para você que se você tem esse mínimo de cuidado, qualquer outro tipo de cuidado, você também terá para evitar que algum problema surja lá na frente. Até porque, nesse caso aqui, o prazo para anulabilidade do negócio é um prazo muito curto. Estamos falando de um prazo decadencial de 2 anos. Passa muito rápido. Então, imagina você, corretor, que foi contratado, que prestou o serviço, chega lá na frente, o outro cônjuge ingressa com ação, anula aquela venda e você tem que devolver o valor que você pagou pelo serviço prestado. Você passa a figurar como réu de um processo. Imagine você, advogado, que foi contratado para poder assessorar as partes e você come moscas, acaba não tendo esse cuidado porque acredita na boa-fé do seu cliente ou por qualquer outra razão que Deus lá sabe qual é. E aí, no final das contas, você fala assim, poxa, fiquei queimado e ainda vou ter que devolver o valor que eu paguei, porque você, na minha opinião, você foi negligente. Sim. E aí, se você foi negligente, quer dizer que você agiu com culpa. E se você agiu com culpa, quer dizer que incide perdas e danos. Então, é o mínimo de precaução que você precisa ter. Sempre. Semana retrasada, salvo engano, eu ministrei a 3ª turma de contrato de honorários. E aí, depois eu recebi um e-mail de uma das alunas que falou assim: Gabriela, eu fiquei com vergonha de falar, mas eu prestei o serviço para uma pessoa, não fiz o meu contrato de honorários, o marido dela estava preso, eu fui lá, dei um jeito, não sei o que, consegui soltar o cara, e aí no final ela não quer me pagar, não me atende, não responde o WhatsApp, não sei o que. Então assim, poxa, se desde o começo ela tivesse feito o contrato de honorários, ela teria evitado esse prejuízo financeiro, que meu objetivo hoje é mostrar para você como é que você evita. São situações simples. Acredito que em algumas situações vocês, se tem advogado assistindo a gente, não sei, mas se tem advogado assistindo, sabe que isso aqui é o mínimo que você precisaria ter, mas eu acho que nunca é demais ratificar para que você não perca dinheiro, porque o objetivo é completamente diferente. O objetivo é que você ganhe dinheiro e não que você perca, principalmente com situações tão amadoras, situações tão simples como essa, certo? Sim. Se alguém estiver assistindo e quiser mandar alguma pergunta, pode escrever aí a mensagenzinha, que aí eu vou passando as informações para vocês e vou respondendo junto com o Felipe, tá? O Aurélio Maranhão. Além disso, também. Mandou? Não estou vendo, não. Não apareceu para mim, não. Leia aí, por favor, Felipe. O vendedor do imóvel também corre risco de perder o negócio se o casal não assina o compromisso de compra e venda? Um dos cônjuges pode se negar a honrar a compra? Mas esse, no caso, ele está se referindo ao comprador e não ao vendedor? Ao vendedor. Para o comprador, se ele... Se o quê? Não entendi. O vendedor do imóvel também corre risco de perder o negócio se o casal não assina o compromisso de compra e venda? Um dos cônjuges pode se negar a honrar a compra? E se eles se divorciam? Pois é. Se rola uma traição no meio dessa história aí, né? E a mulher não quer ver o homem nem pintado de ouro. Olha a dor de cabeça que você pode ter em relação a isso, aí né? E aí você percebe.
Olha aí a Aí é confusão. complicado. Então, assim, é o tipo. Eu digo que quando eu estou dando aula para os meus alunos na graduação de contratos, eu falo assim: quando você confecciona um contrato, o objetivo que você tem que ter é o seguinte: é pensar além. Você confecciona um contrato pensando assim: qual é o tipo de problema que o meu cliente pode ter lá na frente? Porque se eu tiver noção do tipo de problema que ele pode ter lá na frente, eu vou fazer um contrato mais amarrado possível para que esse problema não venha a existir, certo? Então, assim, é o mínimo de cuidado que você precisa ter. E quantas vezes eu já vi, por exemplo, advogado prestando assessoria jurídica e dando o contrato somente para um dos cônjuges assinar, sendo que o serviço iria beneficiar os dois. E aí amanhã, quando você vai
Boa noite, pessoal. Aguardar os seguidores, o pessoal entrar aí na live. Boa noite, Silvio. Tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo. Carlos Adilson Santos, Edson Ferreira Júnior, bem-vindos. Maia Washington Luiz, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Aguardar os seguidores, o pessoal entrar aí na live. Boa noite, Silvio. Tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo. Carlos Adilson Santos, Edson Ferreira Júnior, bem-vindos. Maia Washington Luiz, seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Esse é o terceiro dia do circuito de lives sobre o mercado imobiliário aqui no meu Instagram, o Imóvel. E nesse terceiro dia eu vou conversar com a Gabriela Pereira, do Seu Jurídico Imobiliário, e ela vai falar sobre como evitar que seu cliente lhe cause prejuízo. Eu vou pedir para vocês darem coraçãozinho aí, que aí vocês vão, o Instagram vai notificar todos para poder comparecer na live. A Gabriela já entrou, eu vou colocar ela aqui, vou convidar ela aqui para ela poder participar, iniciar a nossa transmissão. Bem-vinda, Gabriela. Tudo jóia? Bom, boa noite a todos. Pati Barbosa, bem-vinda. Bom, repetindo, hoje é o terceiro dia do circuito de lives aqui do mercado imobiliário, do Imóvel, que eu estou promovendo aqui no meu Instagram, né? HWD Paula 2008, bem-vinda, bem-vindo, desculpa. Anne CR Marinho, sejam todos bem-vindos. Oi, Gabriela, tudo bom? Boa noite. Olá, boa noite, Felipe. Boa noite, meus amores. Gabriela, bom, como você sabe, essa noite é uma honra receber você aqui na live. É a terceira live do nosso circuito de lives aqui do Imóvel, que são lives focadas no mercado imobiliário, né? E então, Gabriela eu vou pedir para a Gabriela se apresentar. Eu tenho de cor o currículo dela, porque eu conheço ela há bastante tempo aqui pela internet, né? Eu sou um seguidor há bastante tempo, mas eu vou pedir para você se apresentar, que ninguém melhor do que você mesma para falar um pouco sobre você e falar sobre o tema que é como evitar que seu cliente lhe cause prejuízo, que é o tema que você vai abordar nessa noite. Seja bem-vindo. Ok, perfeito. Boa noite, então. Quero inicialmente agradecer ao Felipe o convite, né? E assim, foi um convite que eu não pude recusar. Eu tenho problemas seríssimos em relação à live, porque eu dou aula durante a noite e durante a manhã. Então, assim, chegou um momento de minha vida que eu fazia live atrás da outra e tal. Depois eu falei assim, gente, eu não aguento mais fazer live. Mas diante do convite de Felipe, um convite todo voltado aí para o direito imobiliário, eu não pude recusar de jeito nenhum. Então, Felipe, muito obrigada aí pelo convite, muito obrigada pela confiança. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Gabriela Pereira. Hoje eu sou registradora civil tabeliã, mas eu advoguei no mercado imobiliário durante 7 anos, quase 8 na verdade. Sou especialista em direito imobiliário, mestre em planejamento territorial e desenvolvimento social. E estou desenvolvendo um trabalho aqui nas redes sociais ligado diretamente à advocacia extrajudicial. Inclusive, vou até aproveitar esse momento de apresentação e já vou convidar os seus seguidores, todo mundo que estiver assistindo a gente, a entrar depois no meu perfil, que é o Seu Jurídico Imobiliário. Eu estou ministrando um curso junto com Gabriela, que é do Fale PADV, em relação à advocacia extrajudicial. Então, se vocês tiverem interesse, né, passem lá depois no meu perfil no Instagram. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da proposta. E quando o Felipe me convidou, ele pediu para poder eu fazer uma live em relação a algum assunto que tivesse ligação direta com corretor de imóveis, com engenheiro, com advogados e tal. E aí, eu me lembrei que há mais ou menos uns 3 anos, eu tinha ministrado uma palestra no Cresce aqui da Bahia, e eu fiquei assim, o que é que eu vou abordar para esses corretores? Eu não vou falar sobre responsabilidade civil do corretor de imóveis, que já é um assunto batido, mas nós estávamos diante de uma mega crise imobiliária. E eu fiquei assim, o que é que eu vou falar?
E aí eu pensei em trazer um tema na época em relação a dar algumas dicas para o corretor de imóveis, para as pessoas que operam no direito imobiliário, para as pessoas que têm interesse também de operar nesse ramo, que é tão sensacional. Eu falo que o direito imobiliário ele é tão amplo, tão amplo, tão amplo, que eu chamo de buraco a vácuo. Porque parece que ele não tem fim, né, Felipe? Quanto mais a gente